Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento aos nossos estudos da obra Depois da Morte, do grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. No último episódio, nós conversamos bastante sobre perispírito e nesses últimos episódios nós temos tratado da terceira parte da obra, que foca justamente esses aspectos mais científicos, mais experimentais do livro e da doutrina espírita. Bem, hoje nós vamos adentrar no capítulo 24, que vai ser como aí um pequeno arremate, depois de vários capítulos tratando dos aspectos científicos, experimentais e tudo mais. Nós vamos ter nesse capítulo 24 uma pausa dentro dessa parte. Não que seja o último capítulo da parte, como veremos, ele ainda vai voltar à baila, tratando mais algumas questões sobre a ciência espírita, mas ele faz aqui como que uma pequena pausa, um ponto vírgula, digamos assim, em que ele então vai tratar do que esse aspecto científico da doutrina espírita vai gerar. E aí ele vai tratar, portanto, das consequências filosóficas e morais do Espiritismo. É esse o título do capítulo 24, Consequências Filosóficas e Morais. Ou seja, depois de vários capítulos tratando dessas questões científicas, perispírito, mediunidade, os próprios experimentos, a gente viu os experimentos em torno dos fenômenos, dos fatos espíritas na América do Norte, na Europa, em várias partes do mundo, Leon Denis trazendo para nós essas informações. Agora é como se ele fizesse uma pausa conosco e dissesse assim: vamos então entender, vamos então vislumbrar para onde todos esses estudos, essas análises, esses fenômenos, quando observados, para onde eles estão nos conduzindo. Que foi, no fundo, o que Allan Kardec fez. A partir do aspecto científico, experimental, da análise dos fatos, da observação positiva ali, da dedução lógica, racional a partir daqueles fatos e das respostas que ele foi obtendo, então, nessa interação com os espíritos, Kardec vai chegar, então, às consequências filosóficas do espiritismo, e essas consequências filosóficas trazem consigo também consequências morais para o indivíduo que passa a acessar esse conhecimento. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui. É um capítulo bem curtinho, mas diríamos é um capítulo muito importante, porque é essencialmente a finalidade do Espiritismo. Kardec muitas vezes vai frisar isso na codificação. A gente lembra, por exemplo, lá o Espiritismo em sua mais simples expressão, na parte das máximas, em que Kardec diz que o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo só é útil àquele que pode dizer que é hoje melhor do que era ontem, a cada dia. Ou seja, essa ideia de que a grande finalidade do Espiritismo é a transformação moral da criatura, ultrapassando aí a questão dos fenômenos, se sobrepondo à questão dos fenômenos, que tem a sua importância, a sua razão de ser, é abraçar essa perspectiva filosófica que o Espiritismo nos traz, para então chegarmos às consequências morais, práticas, para a nossa vida no presente. Aliás, esse é o objetivo de toda a obra, depois da morte, como a gente viu lá na introdução, como a gente vai ver na última parte, a quinta parte da obra. A própria estrutura da obra já reflete isso. Leon Denis nos conduzindo, a partir das questões experimentais, científicas e filosóficas do Espiritismo, nos conduzindo às reflexões morais, às consequências morais que o Espiritismo deve trazer para a nossa vida presente, antes da morte, preparando então a nossa vida futura, depois da morte. Então, o livro Depois da Morte tem uma finalidade grandiosa ou fundamental, que é de impactar a vida do indivíduo que o lê antes da morte, ou seja, agora, enquanto está aqui ainda encarnado. Por isso, a última parte da obra também, a gente vai ver, vai focar-se nessa questão
moral, nas consequências morais, a parte muito bela, né, a quinta parte, chamada o caminho reto. Então ela é uma pequena síntese, né? Essa pequena pausa de reflexão e de olhar mais adiante. É como se ele nos desse aqui já um aperitivo daquilo que nós vamos ver ali, tanto na quarta parte também, que vai estar muito associada a essa questão das consequências morais e filosóficas também, mas também a quinta parte, a última, né, como o fecho de ouro da obra. Então vamos lá. Leon Denis começa dizendo o seguinte: os fatos espíritas são ricos em consequências filosóficas e morais. Então, são ricos. Por quê? A partir do momento que a gente entende a dimensão do que está por trás daqueles fatos, né, os horizontes que se nos abrem a partir do entendimento de quais eram aquelas forças operando aqueles fatos, quais as leis estavam ali sendo reveladas ou estavam ali implícitas, quando se tem dimensão do que é isso, aí se entende melhor o que é essa frase. São ricos, são infinitamente ricos. É o que Kardec percebe, e a gente citou isso aqui, quando mencionamos, né, alguns episódios para trás, a iniciação de Kardec ali nesses fenômenos, na interação com esses fenômenos. Ele diz assim, né, eu entrevia naqueles aparentes passatempos a solução de questões grandiosas, né? Toda uma revolução nas ideias da humanidade, a partir de uma mesa que levantava, de um tamborete que fazia barulho, a partir de batidas numa parede, né? Então, percorrendo esse caminho da reflexão, da ponderação, da seriedade na pesquisa e, naturalmente, né, muito intuído, inspirado pelos benfeitores espirituais no cumprimento da sua missão, Kardec conseguiu entrever esses horizontes. E por isso foi o primeiro a ter a coragem, a ter esse espírito visionário de cruzar esses véus, né? Os véus dos sentidos que eram ali feridos, né, pelos fenômenos. Ele conseguiu vencer esses véus e abrir outros com horizontes vastíssimos para a humanidade. E isso Kardec faz questão de frisar em vários momentos da codificação. No Livro dos Espíritos, por exemplo, nas conclusões de O Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar disso, né, dessas consequências filosóficas e morais do Espiritismo. A gente lembra ali, por exemplo, o item 7, né, o número 7 das conclusões. Kardec trata desses efeitos que o Espiritismo produz, no sentido de moralização, de induzir, de estimular o indivíduo à sua espiritualização, de torná-lo mais indulgente para com os outros, mais compreensivo. Em algumas questões do Livro dos Espíritos também, Kardec e os Espíritos tratam isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, quando ele trata dos tipos de espíritas, né, lá no capítulo 3 da primeira parte. Enfim, em vários momentos, o Espiritismo vai abordar essa questão no livro A Gênese, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. No livro O que é o Espiritismo, né? Esse livrinho tão rico, muitas vezes desconhecido, ele tem lá uma parte justamente chamada Consequências do Espiritismo, do item 100 em diante. Então, enfim, só para ilustrar como que Kardec sempre se preocupou, ao longo de toda a codificação, em ficar nos relembrando qual que é esse objetivo, para que não nos percamos, né, na simples experimentação, nas simples teorias também, nas simples elucubrações, tão ao gosto de cada um de nós, ou de muitos de nós, ao longo dos séculos. Muitos de nós vindos aí, né, dos campos da teologia, em que muitas vezes ficávamos discutindo interminavelmente conceitos, muitas vezes não amparados esses conceitos propriamente nas leis divinas, e criamos castelos e mais castelos teóricos em torno das Escrituras, por exemplo, muitas vezes com compreensões, com conceituações muito distanciadas da realidade mesmo das leis divinas, ou muitos de nós vindos dos campos aí da filosofia, também muito presos, né, aos raciocínios intermináveis, aos sofismas e etc., à vaidade,
sem que isso muitas vezes representasse crescimento de fato espiritual no sentido de libertação das paixões, do egoísmo e do orgulho, que são as verdadeiras fontes das nossas aflições individuais e também, em macro escala, as fontes das aflições da humanidade terrestre. As paixões, o orgulho, o egoísmo, ou aqueles vindos já da ciência, mas muitas vezes muito presos apenas à casca das coisas, porque presos ao materialismo, às concepções materialistas, para que, em entrando no terreno da ciência espírita, do espiritismo, não se detivessem às portas, digamos assim, só no pórtico, sem penetrar o templo divino que é o espiritismo. Quantos não têm passado apenas pelo pórtico, pelo vão de entrada, sem de fato mergulharem mais fundo nesse templo? Então, a todo momento, Kardec, bem como os espíritos, vão nos relembrar: olha, vislumbremos além, lembremos dessas consequências, lembremos do que o fato de não mais crermos, mas sabermos da realidade transcendente da vida, da imortalidade do espírito, da repercussão dos nossos atos na vida presente, na vida futura, o quanto isso deve representar em mudanças práticas, cotidianas em nossa vida. Então é isso que Leon Denis começa dizendo. Ele vai revisitar o que Kardec tantas vezes fez. Isso também é muito recorrente nas obras de Denis, não só no Depois da Morte, no Problema do Ser, do Destino, a gente vai ver, no Grande Enigma, o Porquê da Vida. Então, todo momento ele vai estar trabalhando a importância desse olhar para essas consequências filosóficas e morais. E aí ele prossegue: trazem a solução tão clara como completa dos maiores problemas suscitados através dos séculos pelos sábios e pelos pensadores de todos os países. Então é uma solução clara, por quê? Ancorada, sustentada, embasada na lógica, no raciocínio, na didática ali que Kardec consegue trabalhar também as coisas, mas sustentada aí na lógica, no raciocínio, na dedução. Então tudo vai se encadeando, as coisas não vão deixando brechas, não vão deixando pontos falhos, pontos frágeis no edifício da formação do conhecimento, que venham depois a ser suscetíveis ali de ruírem por uma simples ventania, por um simples abalo. Não, o Espiritismo nos apresenta as coisas tão bem fundamentadas, o entendimento dessas leis divinas, que vai se consolidando de fato uma base muito, muito sólida para a sustentação da nossa fé, e do nosso entendimento do universo. Então é aquilo que Kardec fala mesmo, da fé inabalável, é aquela justamente que pode encarar a razão face a face em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade. E é o que ele está dizendo, tão clara como completa. Por que completa? Kardec deixa claro que o Espiritismo ele vai também, digamos assim, se ampliando, amplificando os seus entendimentos, as consequências, os seus desdobramentos, na medida em que o pensamento humano, a própria ciência material também vão caminhando, as próprias revelações, a partir dos espíritos, colocados ali, considerados os critérios de controle universal e tudo mais. A doutrina espírita ela é progressiva. Kardec deixa a entender e deixa isso bem claro. Então, o que Leon Denis quer dizer com completa? Ele quer dizer aqui por completa, justamente essa ideia de que o Espiritismo vai se completando, na medida em que o tempo vai passando, o progresso vai se efetuando, o pensamento humano evoluindo, as revelações espirituais se ampliando, o Espiritismo vai se completando, por isso ele está sempre acompanhando o seu tempo. Ele está sempre caminhando a par e passo com o progresso da humanidade. Por isso ele não teme o progresso da ciência material, por exemplo. Kardec vai dizer isso também muitas vezes. O Espiritismo não teme o progresso da ciência, justamente porque ele vai incorporando também aquilo de novo, das leis materiais que a ciência material vai
revelando, como ele também vai incorporando aquilo que a ciência espírita vai concebendo, vai desdobrando, vai entendendo na medida em que vai avançando também. Por isso o Espiritismo não teme esse progresso, diferentemente de outras propostas em que se tem ali muitas vezes uma cristalização em determinados conceitos que, com o advento de um novo entendimento do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, muitas vezes aquela cristalização ali vai gerar um problema, né? E aí eu vou ter que ou tentar contornar de algum jeito, eu vou ter que demolir aquilo ali para construir de novo sobre. Como o Espiritismo vai construindo essas bases, né? Tanto sobre aquilo que a ciência traz, como aquilo que a ciência espírita, os estudos, né? Na relação aí no intercâmbio com o mundo espiritual, considerados os critérios de controle universal e tal, na medida que o Espiritismo vai incorporando isso, então ele vai formando camadas sólidas que vão então suportando e dando sustentação às novas camadas que vão se formando. Então essa é a ideia que ele quer transmitir aqui com a palavra completa, não no sentido de que o Espiritismo já está todo pronto. Claro, os fundamentos estão, mas a partir disso nós vamos continuando construindo o edifício, né? Porque o edifício da sabedoria universal ele é infinito. Então, seria muita pretensão acharmos, compreendermos nós, seres humanos, ainda muito distantes da perfeição, acharmos que já estamos de posse do conhecimento que é máximo, né? Do máximo conhecimento do universo. Não. Então, a ideia é de progressão, mas por isso também a grandeza do Espiritismo, que vai acompanhando a par e passo o desenvolvimento da humanidade, da ciência, da filosofia e das religiões propriamente, no sentido das revelações espirituais que nos vão sendo trazidas, ampliando aí o nosso entendimento do universo material e do universo espiritual. Então essa é a ideia que ele diz. E vai então apresentando soluções para os maiores problemas suscitados, que foi o que exatamente nós estudamos na parte anterior da obra, né? Quando Leon Denis trata ali dos grandes problemas filosóficos, né? A segunda parte se chama Os Grandes Problemas. Ele vai tratar de Deus, do bem, do mal, da vida imortal, ou seja, vida e morte. Então, ele vai apresentar, ele apresentou naquela segunda parte que a gente já estudou, as respostas que o Espiritismo vai trazer às grandes questões que sempre moveram a humanidade. Então, a gente citou aí alguns elementos. Deus, universo, bem, mal, vida e morte, moral, céu, inferno, enfim. Essas questões o Espiritismo vai trazer aí uma série de variáveis, uma série de elementos muito importantes, imprescindíveis mesmo, para termos uma visão mais clara, mais lúcida, mais coerente acerca dessas questões e das respostas que se buscam. Então ele tratou isso na parte anterior. E aí Leon Denis resume, né? Quais são então esses grandes, maiores problemas suscitados em todos os séculos? Veja, o Kardec vai dizer também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na introdução, se o Espiritismo projeta uma imensa luz para o futuro, né, naquilo que ele nos abre em relação ao nosso futuro, ao que nos espera, àquilo que é o destino da humanidade, ele projeta também imensa luz sobre o passado, sobre essas grandes questões, sobre as antigas tradições espirituais, as antigas concepções filosóficas, muitas vezes dando-nos um novo olhar a respeito delas, vendo que ali já existiam muitos elementos de verdade, que faltavam ali alguns pontos de conexão, enfim. O Espiritismo ele é um facho, né, um farol tão luminoso que ele projeta em todos os sentidos. Né? Ele projeta luz tanto para o futuro, no presente, como também para o passado. É esse farol de luz, esse facho celeste, facho luminoso, como nos diz Emmanuel, que nos foi dado aí pelo alto, né, pelo Criador. E aí Denis resume então quais são esses problemas. O problema da nossa natureza íntima, tão misteriosa, tão pouco conhecida, e o problema dos nossos destinos. Então, resumindo, o problema do ser e o problema do destino.
Então nós poderíamos conceber aqui que há aqui já a sementinha da sua segunda grande obra, né, a sua segunda obra magna, que é o problema do ser e do destino, que viria a ser lançada mais tarde, né, o problema do ser e do destino, o nome, o título original no francês, no português, na edição, na tradução da FEB, o problema do ser, do destino e da dor. Mas aqui está em germen já, né, está aqui já a sementinha dessa sua segunda obra, o problema do ser e do destino, ou seja, a natureza íntima da criatura, tão misteriosa e tão pouco conhecida, eu mesmo, as reflexões sobre o que sou, né, quem sou eu, e a outra problema dos nossos destinos, de onde eu venho e para onde eu vou, o problema do destino. Então, resumindo aí, nós teríamos as grandes questões, né, da filosofia e da humanidade resumidas aí nesse problema do ser e do destino. Aí no título, né, na tradução para português, acrescenta-se a dor, que de certo modo está inclusa aqui, tanto no problema do ser como também no problema do destino. Mas aqui nós já temos essa sementinha, então, dessa sua segunda obra magna. E aí ele prossegue dizendo: a imortalidade, que até então não passava de uma esperança, de uma intuição da alma, de aspiração vaga e incerta para um estado melhor, a imortalidade de agora em diante está provada. Então, olha, a imortalidade, esse futuro, né, que nos espera, essa vida futura, com o advento da doutrina espírita, ela deixa de ser simplesmente uma crença, uma elucubração, porque ela está agora comprovada, né? Amparada não só pelo raciocínio, pela dedução lógica, racional das coisas, mas também pelos fatos. Está aí uma das grandes forças, né? Uma das grandes diferenças no que diz respeito ao Espiritismo em relação a outras propostas espiritualistas, por exemplo, anteriores, que falavam às vezes já dessa vida futura, né? Mesmo as concepções mais antigas já falavam algumas coisas acerca dessa vida depois da morte, mas muitas vezes misturadas, né? Ali em aspectos de superstição, em entendimentos equivocados do indivíduo, que não soube traduzir muito bem, às vezes experiências espirituais que ele tinha, né? Muitos indivíduos escreveram acerca dessa vida depois da morte a partir de experiências que tiveram, por exemplo, né, de sonhos, de desdobramentos. A gente lembra o caso do Inferno de Dante, né? O Dante Alighieri, que escreve também a sua famosa obra. Então, assim, a gente vê alguns lances ali de verdade, né? Alguns elementos simbólicos que podem ali ser traduzidos, mas a gente vê também muitos acréscimos, no sentido, muitas dificuldades de filtragem do indivíduo que tinha acesso às informações, ou mesmo elucubrações muito distanciadas da realidade, né? Porque aí marcadas pelas ideias próprias do indivíduo. Então, assim, a gente tinha alguns relances dessa vida, né? O próprio advento lá, a própria vinda do Cristo, a sua ressurreição, a continuidade ali no cristianismo primitivo, em que se tinha já processo mais intenso de intercâmbio com o mundo espiritual. O livro Paulo Estevão e outras obras não deixam isso claro, mas um entendimento quase que patente, digamos assim, tão claro desse quadro da vida espírita, só o teríamos depois realmente com o advento do Espiritismo, que vai juntar os fatos em si, o relato desses seres que lá vivem, formando para nós esse quadro da vida espírita, e, ao mesmo tempo, a explicação filosófica, que dá ainda mais força a esses fatos, formando aí uma visão dessa vida futura, que agora ela é, digamos assim, sólida, né? Ela deixa de estar ainda naquele âmbito nebuloso da crença, será que é, para ser algo patente, claro, para aquele que busca, né? Estudar, para aquele que se abre. Então, como diz Leon Denis aqui, e Kardec faz isso também várias vezes na codificação, falando da importância dessa visão da vida futura que o Espiritismo traz e o impacto que ela traz, né, que ela gera na vida presente da criatura. Então, a gente vai ver aqui alguns trechos em que isso vai ficar claro. Eu me recordo até
de uma fala de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, lá na questão 919a, a famosa questão em que Santo Agostinho trata do nosso processo de autoconhecimento. E lá no finalzinho da sua resposta dessa questão, ele traz uma consideração interessante. Ele diz assim: qual que foi o objetivo com que o Livro dos Espíritos foi ditado? E entendendo aí, pelo Livro dos Espíritos como esse início da doutrina espírita, poderíamos fazer essa extrapolação, essa transposição. Com que objetivo a doutrina espírita veio, começando pelo Livro dos Espíritos. Então Santo Agostinho diz lá o seguinte, ele diz assim, que muitos dirão que o presente é positivo e o futuro é incerto. É justamente essa a ideia, diz ele, que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Com esse objetivo foi que editamos o Livro dos Espíritos. Então olha que interessante essa fala de Santo Agostinho. Com que objetivo veio a doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, para eliminar do nosso íntimo essa ideia de que o futuro é incerto, de que só o presente é positivo. Porque com a doutrina, o futuro se torna também positivo, claro, porque eu entendo a dinâmica da criação, a dinâmica da lei divina, em que, operando no presente, eu tenho a certeza de determinada colheita no futuro, segundo a operação no presente, segundo a maneira de agir, A cada um, segundo as suas obras, como já resumia o Cristo, os princípios aí da justiça divina e daquilo que encontramos nessa vida futura. Então olha que interessante, foi com esse objetivo que veio o Espiritismo. E ele apresenta essa vida futura de maneira tão clara que ela impacta na nossa vida presente. Kardec, por exemplo, tem um estudo muito interessante que está no livro Obras Póstumas, um capítulo que se chama A Vida Futura, em que ele vem justamente tratando disso, como que com uma visão não tão clara sobre o que é essa vida futura, como os seres estão lá, como os espíritos, ou as almas estão por lá, quais as consequências específicas e etc. da nossa atuação aqui. Ele vai falando que sem uma vida futura muito clara, o indivíduo sempre vai deixando isso para segundo plano. Depois eu penso nisso. Depois eu penso nisso. Vamos seguindo aqui, na hora que chegar a hora de morrer, aí a gente pensa sobre isso. Então, ele vai dizendo que sem essa clareza de entendimento dessa vida futura, o indivíduo sempre vai postergando e vai dando tudo à vida presente. Ele vai, ao longo desse capítulo, ele vai dizendo isso. Até que chega um momento em que ele diz assim, lá no finalzinho já, o homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido. É o que Denis está dizendo aqui. Uma situação lógica. Porque tem que ser lógico, Como é que eu vou apresentar uma vida futura que me apresenta apenas duas condições possíveis? Diante das infinitas circunstâncias da vida de cada indivíduo aqui, da infinita variedade de posturas, de sentimentos, de atitudes, de hábitos com que cada indivíduo se conduziu, vida afora, como é que eu vou apresentar como vida futura apenas dois caminhos possíveis, inflexíveis e irremediáveis para todo o sempre? Então não é lógico isso. Como não é lógico, isso criava em muitos incredulidade. Nas antigas concepções lá de um céu de beatitudes eternas, de um inferno de sofrimentos eternos, isso era uma das coisas que mais gerava incredulidade nos tempos do advento do Consolador, em que a ciência começava a dar passos mais fortes ali, em que a ciência realmente se consolidava. Então os indivíduos já de espírito mais crítico, de espírito mais científico, de espírito mais racional, não conseguiam mais, digamos assim, acolher essa perspectiva que não lhes parecia lógica. Um Deus de infinito amor, infinita misericórdia, condenando os seus filhos, milhões de filhos seus, por equívocos limitados, finitos no tempo, apenas eternas e infinitas? Qual a lógica,
onde está a equanimidade aí, né? Onde está o balanço o balanço equilibrado entre esses equívocos e essas penas? Então, é preciso que seja uma situação lógica. E é isso que a doutrina espírita vai nos apresentando, são as infinitas as condições dos espíritos do mundo espiritual, porque são infinitas as maneiras pelas quais cada um foi se conduzindo, né, vida afora. Então, cada um vai encontrar aquilo que semeou. Claro que vai ter similitudes, né, proximidades, porque os espíritos vão tendo sintonias de gostos, sintonias de equívocos, sintonias de tropeços, de tendências, de vícios, de afinidades, de virtudes. Então vão existir elementos em comum, elementos que conectam, aproximam, né, os grupos de espíritos no mundo espiritual. Mas cada um é um mundo, é um universo à parte, e o mundo espiritual reflete esse céu, esse inferno que cada um construiu para si na sua vida interior. Então é isso que Kardec está dizendo, uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações, que resolva todas as dificuldades do presente e em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Então, como muitos naquele tempo encontravam ali coisas que a razão não podia admitir, então eles acabavam renegando a fé como um todo, né? Encaminhando-se aí para o ceticismo, para a incredulidade. Por isso Kardec vai dizer que a maior geradora de incredulidade naqueles tempos, e poderíamos dizer ainda hoje, é justamente a fé cega, a dogmática, aquela que não permite uma reflexão, um raciocínio, que não se propõe a casar, né? A fé, a compreensão espiritual com a razão também, né? A ciência espiritual com a ciência material, né? Com a lógica, com a razão. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Então olha que analogia interessante que Kardec vai fazer. Como ele percebe, né, os impactos da vida de hoje no dia de amanhã, do dia de hoje no dia de amanhã, então ele se importa com o dia de amanhã. Mas como muitas vezes ele não entende ainda muito bem os impactos da vida de hoje na vida de amanhã, nessa vida futura para além do túmulo, aí muitas vezes ele não dá a essa vida futura a devida atenção. Olha, uma e outra são solidárias. Ele sabe que do que fizer hoje depende a sua posição amanhã, e que do que fizer amanhã dependerá a sua posição no dia imediato e assim por diante. Tal tem de ser para ele a vida futura. Então, ela precisa ter para as criaturas, né, essa mesma clareza no sentido da solidariedade, né, que a une à vida de hoje, assim como o dia de amanhã tem para com o nosso dia de hoje. Quando esta não mais se achar perdida, ou seja, a vida futura não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração, ou seja, simplesmente elucubrações, abstrações, né, que era o que se tinha antes, sem o suporte ali dos fatos, então o indivíduo sentava no seu gabinete e começava a imaginar. A vida espiritual é assim, dividida em tantos céus, e os espíritos lá, os seres estão assim, assado, mas faltava alguma coisa para dar sustentação àquela abstração dele, né? Aquela elucubração. Então, quando ela não mais se achar perdida nessas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável, então quando você dialoga com o espírito numa reunião mediúnica, você quase que pode sentir, tocar a realidade do que ele está vivendo. Então essa vida futura para você, ela vai deixando de ter esse caráter nebuloso, porque naquela interação, né, marcada ali também pela emoção, pela sinceridade nas palavras do Espírito, você vai percebendo realidade, aquilo vai transbordando realidade para você. É o que a experiência do Espiritismo vai nos proporcionando. Então, for uma atualidade palpável, completamente necessária da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal. Quando vir o presente reagir sobre o futuro, lembra lá Santo Agostinho? Muitos dizem o futuro é incerto e o presente positivo.
Essa é a ideia que eles querem eliminar. O futuro também é positivo, a partir do entendimento dos laços que unem o presente ao futuro. Então, quando vir o presente reagir sobre o futuro, pela força das coisas, e, sobretudo, quando compreender a reação do futuro sobre o presente, olha que lindo isso. Não é só o presente que vai impactar no futuro, o futuro impacta no presente. Como? Nós não acabamos de falar aqui? Quando eu estou vendo, quando eu estou conversando com o Espírito na reunião mediúnica, e estou ali vendo as dores que ele criou a partir da postura que teve na sua última encarnação, isso é o futuro impactando no meu presente, que eu passo então a entender, ora, eu preciso mudar o meu presente aqui. Eu preciso mudar a minha maneira de conduzir, senão esse é o futuro que me espera. Então o futuro passa a impactar no meu presente. Quando eu entendo, a partir dos conhecimentos, das informações que nos são trazidas pelas obras, o que esses espíritos vivenciam lá, então isso volta para mim, essa visão que eu tenho lá do futuro volta para mim impactando o meu presente. Eu passo a repensar os meus vícios, eu passo a repensar o meu apego à materialidade, eu passo a repensar quais são os meus objetivos e metas primordiais. Entendem? Essa é a ideia que ele está trabalhando aqui. Quando, em suma, verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como o ontem, o hoje e o amanhã na vida atual, então suas ideias mudarão completamente, porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio, não um efeito distante, mas atual. Então, quando eu conseguir, por essa ótica que o Espiritismo me traz, unir passado, presente e futuro num todo, então aí eu estou realmente vivendo, começando a viver como espírito. Ganhando resignação pelas dores do presente, muitas vezes colheita do passado, consciência para a atuação no presente, preparando a colheita do futuro. Então eu uno numa só cadeia, num só laço, num só fio condutor, esses três elementos. Eu passo a viver a vida imortal como espírito. E aí muda-se por completo a visão do espírito, do indivíduo. O Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo o ponto de vista. No capítulo 2, muda-se por completo o seu ponto de vista. Porque não será mais um efeito distante, mas atual. Então eu trago essa vida futura para o meu presente, impactando na minha maneira de me conduzir. Então, igualmente, essa crença exercerá sem dúvida e por uma consequência toda natural, ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. É exatamente isso que Leon Denis está tratando nesse capítulo. As consequências filosóficas desses fatos, que chegaram aí a formar um corpo filosófico na doutrina espírita, e as consequências morais. Isso leva à moralização do indivíduo, que a gente falava agora. Quando eu vejo o que um vício acalentado, uma encarnação inteira gera de dificuldades do mundo do lado de lá, isso vai me impelindo a renovar desde já esse vício. Quando eu reconheço os malefícios, os prejuízos da mágoa, do ressentimento, do ódio, do crime, na encarnação presente, os prejuízos, os malefícios que isso gera lá mais adiante, mesmo já agora, isso naturalmente me leva à moralização, à mudança de conduta moral, isto é, à harmonização com as leis divinas. Isso é moral no sentido que a doutrina espírita vai apresentar, lá na questão 629 do Livro dos Espíritos. A moral, ela funda-se na observância da lei divina. Então, moralização do indivíduo, das massas, da humanidade, significa uma humanidade ou indivíduos que vão se harmonizar, se alinhar mais com a lei divina, evitando, por isso mesmo, imensas dores, imensas curvas no processo evolutivo, perdas de tempo, sofrimentos desnecessários. Essa é a ideia. Então, exercerá ação preponderante, diz Kardec, sobre a moralização e estado social, porque moralizando o indivíduo, eu estou naturalmente, por consequência natural, modificando a sociedade como um todo, o estado social. Eu vou tendo uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais caridosa,
né? Mais igual no sentido de se amparando, uns amparando aos outros. Então essa é a ideia. Tal o ponto de vista, conclui ele, de onde o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. Então veja, é muito importante isso aqui. Esse é um dos principais contributos do Espiritismo para a humanidade. É essa perspectiva muito clara, né, positiva mesmo, com que ele faz enxerguemos essa vida futura, que impacta muito profundamente na vida presente daqueles que se abrem a essas perspectivas. Mas aí ele prossegue dizendo assim, um pouquinho mais adiante, não, ainda na sequência aqui, bem assim, a comunhão dos vivos com aqueles a quem julgavam mortos, o que é a sua consequência lógica. Então essa comunicação se torna também patente, né, clara. Não é mais possível a dúvida, o homem é imortal, a morte é mera transformação. Desse fato e do ensino dos espíritos, deduz-se ainda a certeza da pluralidade das nossas existências terrestres. Então, como Kardec vinha falando, eu vou conectando, né, todos esses elos de uma mesma cadeia, as várias vidas fazendo parte, ou as várias existências, melhor dizendo, fazendo parte de um todo, que é a vida do espírito. É como se fosse um fio condutor e várias pérolas, né, um cordão unindo cada uma dessas pérolas que representam aí, ou contas, né, que representam aí as várias existências do espírito na matéria. Então eu vou tendo essa visão de conjunto que traz também para o ser na vida presente o quê? Resignação diante do sofrimento e da dor, né? Vai auxiliando a superar o temor da morte, passa a ter para com a morte não mais aquela postura de pavor, de medo, pelo contrário, vai aprendendo a valorizar ao máximo a encarnação e a receber a morte quando esta o visitar, não a busca, porque sabe a importância de aproveitar o tempo da encarnação, mas quando é visitado por ela, sabe recebê-la, né, tranquilamente, porque traz a consciência tranquila, traz aí essa compreensão da vida imortal, então consegue passar pela experiência com serenidade, com confiança, certo que está dessa imortalidade. Então traz resignação, traz confiança, fortalece a fé, a esperança para superar as dificuldades, os obstáculos, né? Estimula o bem, a fraternidade, porque mostra os frutos, né, do bem, da fraternidade, do amor para aqueles que semeiam esses valores no mundo e na sua caminhada. Então uma série de fatores moralizadores, né, para a criatura traz essa concepção da vida futura e esse intercâmbio mais claro com o mundo espiritual. Essa evolução do ser, através de suas vidas renovadas, sendo ele próprio o edificador do seu futuro, construindo-se todos os dias a si mesmo por seus atos, quer no seio do abismo, quer no desabrochamento das humanidades felizes, essa identidade de todos, nas origens como nos fins. Então aqui, um dos princípios fundamentais da justiça divina que o Espiritismo vai nos apresentar, né? Essa unidade, ou essa, como é que ele coloca aqui, né? Identidade de todos nas origens e nos fins. Todos nós, inclusive o Cristo, partimos do mesmo ponto, estamos destinados aos mesmos fins. É que o Cristo está avançado na jornada, muito, né, em relação a nós. Mas, e o próprio Mestre nos diz isso, as coisas que eu faço um dia as fareis também, e ainda maiores. Então, essa identidade de origens e de fins. Esse aperfeiçoamento gradual, fruto do cumprimento de deveres no trabalho e nas provações, tudo isso nos mostra os princípios eternos da justiça. Então, outro aspecto fundamental, outro contributo, né, valioso do Espiritismo, um melhor entendimento de Deus e das suas leis. Entendimento esse que faça mais sentido perante a razão. Não mais aquele Deus muito humanizado, né? Aquele Deus que refletia muitas vezes o favoritismo humano, as paixões humanas. Não, o Deus cósmico, o Deus cujas leis são absolutamente perfeitas, justas, equânimes, não há favoritismo, não há, digamos assim, paixão humana, né? Não há portas que se fecham, não há pontos finais, pelo contrário,
misericórdia, amorosidade, bondade, justiça também. Enfim, essa visão mais clara de Deus, né, do Criador, dos seus atributos, como Kardec trabalha na primeira parte do Livro dos Espíritos, também no capítulo 2 do livro A Gênese. Então, tudo isso nos mostra os princípios eternos de justiça, de ordem, de progresso que reinam nos mundos, regulando o destino das almas, segundo leis sábias, profundas e universais. Então, esse entendimento infunde na criatura fé, consolo, resignação, esperança, porque é tudo tão grandioso, é tudo tão vasto, que as dores de um dia, de um mês, de um ano, de uma encarnação inteira, passam a ser bem pequeninas diante da magnificência do destino de cada um de nós, das leis que regem esses destinos e do Criador de tudo isso, de nós e das leis. Tudo isso se torna muito pequenas, né, as nossas dores, dificuldades diante dessa magnificência. O Espiritismo é, pois, simultaneamente uma filosofia moral e uma ciência positiva, que é a definição que Kardec vai trazer ali, né, logo no prefácio ali do livro O que é o Espiritismo. Ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência, né, positiva, uma ciência de experimentação ali, de consequências filosóficas também, né, que acarreta, que traz consigo consequências morais. Então, essa definição que Kardec vai trazer logo ali no prefácio do livro que é o Espiritismo. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de consequências morais. É o que o Leon Denis está dizendo. Então, aqui nós temos o famoso tríplice aspecto da doutrina espírita, que também foi reforçado por Emmanuel lá no livro Consolador, logo na introdução da obra, ele fala desse tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, uma ciência de observação, uma ciência positiva no sentido ali da experimentação, da análise dos fenômenos, uma doutrina filosófica, né, corpo filosófico que foi formado a partir dessa observação, e consequências morais. Ela gera, quando eu entendo, a partir dessa filosofia, eu entendo, né, o ser, a natureza do ser, o destino, origem, finalidade, as leis que nos regem, tudo isso gera, então, consequências morais. Ao mesmo tempo, pode satisfazer ao coração e à razão. Daí a gente entende melhor, né, o contexto de nascimento do Espiritismo, a proposta com que ele veio à Terra no momento justo, adequado, que foi o que Denis falou lá no capítulo 8 do livro, lá na primeira parte ainda, o último capítulo, ou o penúltimo, se não me engano, da primeira parte. É o capítulo 8, né, a crise moral, em que Denis fala da crise moral do século ali, em que o Espiritismo surge. Por um lado, a ciência com as suas conquistas, as tecnologias desenvolvidas, que falava a razão, mas que deixava o coração ressequido, né, por conta do niilismo, do materialismo, do ceticismo. Por outro lado, as velhas concepções dogmáticas, né, da fé, que não falavam a razão, mas que traziam ao mesmo tempo consolo, fé, esperança, ou seja, alcançavam o coração. Então, entre esses dois colossos, diz Leon Denis lá nesse capítulo 8, flutuava, pairava o espírito humano sem saber para que lado pender, né? Um falava, trazia luz à razão, deixando ressequido o coração. O outro sustentava, amparava o coração, mas deixando obscurecida a razão e a inteligência. Surge então a doutrina espírita com essa proposta, como diz Kardec, da aliança entre ciência e religião, ou entre ciência material e ciência espiritual, falando ao mesmo tempo ao coração, né, na fé, nas consolações e esperanças que traz, mas também a razão, nas leis, nos processos, nos mecanismos da criação divina que nos revela. Então, muito bacana, né, esse tríplice aspecto da doutrina espírita. Apresentou-se ao mundo no momento preciso, que eu falava agora, nesse capítulo 8, Leon Denis mostra justamente esse momento preciso, esse timing, né, muito adequado da espiritualidade, obviamente, sob a orientação ali do Cristo, né? Esse timing, esse momento muito propício para o surgimento do Espiritismo, em que esses dois colossos se digladiavam, né, em que a humanidade encaminhava-se para esses dois extremos da fé dogmática, da fé cega de um lado,
e do niilismo, do negacionismo, melhor dizendo, do ceticismo, da incredulidade de outro, né? Do materialismo. Então, quando nós tínhamos essas duas propostas extremas, surge um terreno no meio ali em comum propondo essa aliança, né? essa comunhão. E é o que Emmanuel vai afirmar também no capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, quando ele trata lá do papel do Espiritismo, né, junto às grandes transições, e ele diz uma expressão que eu gosto, ele fala que o Espiritismo veio na hora psicológica adequada. Então ele não veio nem antes, nem depois, na hora, no momento psicológico. Não é nem tanto uma questão que diz respeito às condições exteriores da humanidade, era um momento mais relacionado com o momento psicológico da humanidade, em que ponto, em que circunstância estava o pensamento humano, o sentimento humano. O Espiritismo veio nesse momento muito propício, muito adequado. É aquele conceito que nós temos no Evangelho, né? Do tempo kairos a tempo cronos, que é o tempo da cronologia, o tempo quantitativo, e ao tempo kairos, que é o tempo ali da oportunidade, aquele momento específico, adequado, né? O tempo divino, o tempo de Deus. Então o Espiritismo veio no kairos adequado, naturalmente percebido esse kairos pelo Cristo, que então orienta a vinda ao mundo do Consolador prometido. Então apresentou-se ao mundo no momento preciso, quando as concepções religiosas do passado se deslocavam de suas bases, ou seja, estavam abaladas, né, nas suas bases, quando a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo ceticismo, errava no vácuo, então sem encontrar um rumo entre essas propostas extremas. Sem bússola e tateando como cega, procurava o caminho. O evento do Espiritismo, e aqui é importante, ninguém se engane, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Pode ainda não parecer, o Espiritismo é muito novo, mas nós estamos a tratar não do surgimento de uma nova religião, estamos a tratar da revelação, né, de maneira coesa, lógica, clara e racional, das leis espirituais. Por isso como diz aqui Denis, ninguém se engane, um dos maiores acontecimentos da história. Assim como foi o advento do Cristo, assim como foi a vinda lá atrás de Moisés, assim como foram as grandes descobertas da ciência material, é um dos maiores acontecimentos da história. E é o que os Espíritos dizem também na questão 798 de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o Espiritismo viria a se tornar crença comum. E os Espíritos dizem que sim, né? E que marcaria uma nova era para a humanidade, porque está na natureza e era chegado o momento em que ele passasse a fazer parte do patrimônio dos conhecimentos da humanidade. Claro que há um processo aí, mas chegará o dia em que conhecimento sobre mediunidade, reencarnação, vida no mundo espiritual será algo tão comum, né, para a humanidade terrestre como um todo, como as leis da física, do eletromagnetismo, a lei da gravidade, as outras leis da ciência material. Será assim um conhecimento tão curricular, tão natural para todos os seres encarnados na Terra, que de fato irá se inaugurar aí um novo tempo, que é a Era do Espírito. É aquele tempo em que, enfim, a humanidade terrestre, majoritariamente, na sua maioria, terá despertado para a realidade do Espírito. Né? Terá ou caminhará a vida fora, consciente, a humanidade terrestre, de que cada um de nós somos espíritos em jornada breve, rápida, pela existência física, pela vida material. Então vai ocupar o seu lugar nos conhecimentos da humanidade. Por quê? Porque está na natureza, né? Não é do espiritismo a mediunidade, não é do espiritismo a lei de reencarnação, são leis naturais, como as leis da física, da química, né? Qualquer outra lei material. O espiritismo apenas juntou isso e apresentou isso de uma maneira clara, lógica, racional. Por isso os espíritos dizem, virá a ser a crença comum. Não no sentido de que todos terão a religião espírita, não, todos terão acessado os conhecimentos que o Espiritismo traz. Por isso Denis, em outro momento, vai dizer não que o Espiritismo é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque esses conhecimentos vão ser incorporados em todos os entendimentos
religiosos da humanidade terrestre passarão a ser naturais, né? O intercâmbio com o mundo espiritual, o conhecimento da lei de reencarnação, da mediunidade, da lei de causa e efeito, etc. e etc. Então essa é a ideia. Por isso que não é algo pequenino, né? Por isso que ninguém se engane, diz aqui Leon Denis. É um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Ora, é o Consolador prometido. Se o Cristo teve um impacto assim tão grande, né, na história da humanidade, a ponto de dividi-la entre antes dele e depois dele, ele prometeu um outro Consolador. Ele é o primeiro, mas ele prometeu um outro. E esse um outro é a doutrina espírita. Então, ela tem também, como o Cristo teve, esse papel justamente de marcar um novo tempo, que será aí o início, né, os albores, o alvorecer da era do Espírito, que haverá de se consolidar com o passar aí dos decênios, dos séculos, né, no terceiro milênio e mais adiante, inaugurando de fato um novo tempo para a humanidade terrestre. Mais adiante, nesse parágrafo mesmo, Leon Denis prossegue: ergueu-se uma filosofia racional, trazendo em si o germe de uma transformação social. Então, consequências filosóficas gerando também consequências morais, né, sociais. Um meio de regenerar a humanidade, de libertá-la dos elementos de decomposição que a esterilizam e enodoam. Quais esses elementos de decomposição? O egoísmo, o orgulho, as paixões. Então, atuando nisso aí, que é o que os espíritos vão dizer, por exemplo, na questão 917, o espiritismo é um elemento poderosíssimo, né, de regeneração dos indivíduos e da sociedade, por consequência, porque ele vai na causa dos maiores problemas humanos. Se pegarmos todos os maiores problemas humanos e remontarmos às suas causas, à sua causa, veremos sempre ali o egoísmo, que é o que está na questão 917. Em nos apresentando essa vida futura e em, digamos assim, elevando de tal modo o ponto de vista da criatura que ela se desconecta um pouco, né, dos apegos, das ilusões materiais, o Espiritismo necessariamente vai combatendo o egoísmo, porque diminui essa importância, né, à personalidade que a criatura dá e essa importância que ela dá ao aqui e ao agora, apenas em detrimento da sua vida futura. Por isso o Espiritismo é assim tão poderoso, meio e recurso de regenerar a humanidade. Vem oferecer uma base sólida à fé, então não mais o crer, mas agora uma fé solidificada na razão, no raciocínio e nos fatos, né? Uma sanção à moral, então não mais uma elucubração filosófica acerca da moral, mas também uma sanção quando eu mostro as consequências da fuga, né, das leis morais. As consequências disso para os espíritos que estão no mundo espiritual, que vêm falar das suas dores, dos seus arrependimentos, dos seus sofrimentos, eu estou dando uma sanção à moral. Eu estou vendo os impactos do mal mais adiante, né? Do egoísmo mais adiante, do ódio mais adiante. Então eu tenho uma sanção agora, não é simplesmente alguém que falou que vai ter esses impactos. Não é simplesmente mais uma teoria, eu passo a ver também a própria sanção disso na realidade. E um estimulante à virtude. Por isso mesmo, um estimulante à virtude, ou seja, por ver as consequências maléficas, né, do mal, do afastamento do comportamento moral proposto aí pela lei divina, pelo Evangelho do Cristo, e por ver também as consequências benéficas do bem, o indivíduo recebe com isso um tremendo estimulante à virtude, a vencer a si mesmo, vencer as suas paixões, os seus vícios. Faz do progresso o alvo da vida e a lei superior do universo. Então descola, né, os olhos da criatura das conquistas materiais transitórias apenas e o projeta, né, esse seu olhar ao infinito. Faz disso o alvo mesmo da vida, progredir infinitamente, o sede perfeitos, como já nos dizia Jesus. E com isso estimula a criatura a caminhar em busca desse progresso. Que o apóstolo Paulo dizia, né? Prossigo para o alvo. Qual o alvo? O universo infinito, a comunhão com o Criador e com as suas leis justas, sábias e amorosas. Essa é a lei superior do universo. Acaba com o reinado do favoritismo, do arbitrário e da superstição. Então não tem mais agora um Deus que favorece esse ou aquele outro, porque fez isso ou aquilo outro, né, para agradá-lo,
ou que favorece esse ou aquele grupo de indivíduos porque usaram o seu nome desse jeito, porque oraram daquele outro jeito, porque fizeram do seu culto desse jeito. Não, acabou essa ideia de um favoritismo ou de um rebaixamento de Deus às características humanas, né, do arbitrário. Não é mais agora um Deus que elege esse ou aquele outro para sofrer isso e aquilo outro, né? Enquanto que outros têm uma vida inteira de facilidades, de tranquilidade, ao passo que uns têm uma vida inteira de luta, de dificuldade. Se todos são criados, como nas antigas concepções, no ato ali da formação do corpo, né? Se as almas são ali criadas, por que dessa discrepância? Por que Deus elege uns para ter uma vida tão sofrida, uma vida tão fácil, e escolhe outros para ter uma vida tão sofrida? Então acabou também essa ideia do arbitrário, quando eu passo a ver a pré-existência, a sobre-existência do ser, né? A pré-existência ao berço e a sobre-existência, a sobrevivência ao túmulo. E também a superstição, né? Então os elementos de incompreensão que se misturam muitas vezes nessa relação com o mundo espiritual, eu passo a entender as leis que estão operando, e por isso eu tiro ali, eu removo, né, o espaço, a possibilidade da superstição, do milagre, no sentido que geralmente se dá esse termo, né, de uma derrogação da lei divina. Não tem mais isso. Quando eu passo a entender a lei, quando eu passo a entender o processo, não há mais como ter superstição, né, porque tudo se opera dentro de leis naturais, justas, perfeitas e sábias, mostrando na elevação dos seres o resultado dos seus próprios esforços. Então agora é a cada um segundo as suas obras, né? Se hoje colhemos uma vida mais difícil, é porque ou semeamos isso lá atrás ou solicitamos antes de para cá vir. Não foi Deus que nos sorteou para ter essa vida mais difícil, né? Então, não mais favoritismo, arbitrário e superstição. Ensinando, conclui ele, que uma igualdade absoluta. Igualdade absoluta em que sentido? De origem e de finalidade. Todos os espíritos partindo do mesmo ponto e com o mesmo objetivo. E uma solidariedade íntima ligam os homens através das suas vidas coletivas. Ela golpeia, a doutrina espírita, vigorosamente o orgulho e o egoísmo. Esses dois monstros que até então nada havia podido domar ou submeter. E o Espiritismo vem apresentar, então, a caridade e a humildade como os antídotos propícios à cura dessas que são as verdadeiras chagas da humanidade. Como Kardec vai falar também no texto muito interessante no livro Obras Póstumas, mais uma vez, intitulado justamente O Egoísmo e o Orgulho, em que ele vai dizer: essas são as verdadeiras chagas para as quais deveremos voltar os nossos esforços. E em mostrando, então, essa solidariedade das vidas, o Espiritismo vai eliminando, né, muitos desses fatores que alimentavam o egoísmo e o orgulho. Por exemplo, por ter nascido em determinada família, por ter determinado nome, por ter determinado cargo ou status, a gente vai aprendendo que já vivemos como camponeses, já vivemos na corte, já fomos dessa etnia, daquela outra etnia, já tivemos esse nome, já não tivemos nome nenhum em termos de importância, já tivemos esse cargo, já fomos simples servos, enfim. O Espiritismo vem nos mostrando nas mais diversas condições ao longo da jornada, vai solapando pelas bases qualquer orgulho que se poderia ter, né, por essa condição transitória que ornamentamos. É o que está dito também lá na questão 799, quais as principais maneiras pelas quais o Espiritismo contribui para o progresso? São 3, os Espíritos nos dizem. Primeiro, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. O Espiritismo mostra para a criatura humana onde estão seus verdadeiros interesses. Então, tira o seu olho só do terra a terra e o projeta também para o infinito, para a vida imortal, para os tesouros e as conquistas do Espírito. Segundo, em deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, ou seja, mostrando essa vida futura com clareza, o homem, a criatura humana, entende que pelo presente prepara o seu futuro. Então, essa visão impacta agora na sua vida presente, na maneira pela qual está se conduzindo. E, por fim, abolindo, né, os prejuízos de seitas, de castas, de cores, de quaisquer espécie, o Espiritismo ensina a todos nós a solidariedade que nos deve unir como irmãos. Então essas são, resumidamente, as consequências filosóficas e
morais, né, que vieram aí a partir dos fenômenos, dos fatos espíritas estudados e analisados, consequências dessas que devem impactar na nossa vida agora, preparando-nos um mais luminoso porvir. Então, é aqui que nós paramos nesse nosso episódio de hoje. Na semana que vem, ou no próximo episódio, nós damos prosseguimento aí já no capítulo 25, o Espiritismo e a Ciência. Então, nosso abraço a todos que nos têm acompanhado, a nossa gratidão aí pelos retornos, pelo feedback, né, pelas perguntas. Estejam aí à vontade para interagir. Aos poucos a gente vai construindo esse conhecimento juntos e que Jesus siga nos inspirando sempre na busca dessa luz que nos possa enriquecer para a vida imortal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.